Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem a situação de Yuri Alberto, que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, se queixando de dores. A gente vai falar sobre o problema crônico de Rodrigo Garro, afastado por um tempo para tratar a sua situação do joelho. E uma semana decisiva, hein? Pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vamos lá, porque o Ranieri vai jogar na quarta-feira diante do Huracan pela Copa Sul-Americana, um jogo que já se mostra importante. Quando eu falo semana decisiva, vocês devem estar me achando louco, né? Porra, Chico, peraí, o time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite. E no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar do Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você está com o cansaço da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa, diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora, ele se impõe. E aí, a gente está tentando projetar uma escalação aí para quarta-feira. Eu, nessa terça-feira, faço mais um vídeo aí para vocês, para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como, por exemplo, o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha. O médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho. Né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa, já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso. Mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele. Irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já tá recuperado, tá tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa.
e preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro está jogando no sacrifício, até por isso o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby, e revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo, um relato muito forte, né, cara? De que o Garro ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar. Eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse: eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante para o clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte: cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, né, esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse: parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final, olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar, não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver. Eu sei que tem decisão aí, falei, né? Decisão na quarta, decisão no sábado. Se ele não parar agora, pode até agravar o problema, né? Se tornar algo muito mais sério. Então, Garro, cuida desse joelho aí. É um cara importante. O Coronado já está recuperado. A gente sabe que o Garro é um cara muito mais dinâmico, influente no time do que o Coronado, mas o Coronado também teve bons jogos no Paulista. Ano passado teve ótimos jogos na Copa Sul-Americana, quando ele teve uma sequência. Inclusive o Ranielli, né, nessa entrevista que ele nos deu, o Hugo Souza fala a mesma coisa. Eles dizem que tecnicamente o Coronado é melhor do que o Garro, inclusive, tecnicamente falando. Mas o Garro é um cara da dinâmica, é um cara que se movimenta mais e tal. O Coronado não. O Coronado, em termos de qualidade técnica, todos eles falam, os jogadores do Corinthians. É bizarro o que ele faz nos treinos, a capacidade de jogo que ele tem. Então, se ele tiver uma sequência, daqui a pouco ele pode ser um substituto para o Garro, até o Garro resolver esse problema aí. Que bom que o Corinthians tem um meia como o Igor Coronado. Vamos ver se o Coronado entra no jogo ou se ele mantém aquele modelo, né, do primeiro jogo da final, por exemplo, o Memphis por dentro, com o Romero e o Yuri. Não sei. Vamos ver o que reserva aí a escalação do Ramon e do Emiliano Dias. Mas, enfim, curioso aí, né? Que a gente vai ter que ver o Garro fora por um tempo. Coronado pode ganhar chance, se não o Memphis por ali. O Thales também faz essa função. Enfim, a escalação a gente vai saber um pouco mais próximo do jogo, mas é um jogo importante em que o Corinthians precisa já confirmar a sua primeira vitória. O que vocês acharam de tudo isso, de todas essas informações? Eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pela moral que vocês sempre me dão em todos os números aqui. Eu só tenho a agradecer tanto carinho, tá bom? Eu volto na próxima. Tchau!
E agora é hora de falar do Corinthians, porque o Timão está com problemas no departamento médico. O Rodrigo Garro agora vai ter que fazer uma viagem para a Espanha para tratar dos problemas crônicos que ele vem tendo no joelho desde o ano passado, está jogando no sacrifício. E agora pintou mais um problema. Hugo Souza vai ser desfalque também na próxima partida pela Copa Sul-Americana. Lívia Camilo já está aqui com a gente, nossa repórter. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao De Primeira. Atualiza para a gente as notícias do Timão e esse departamento médico que está preocupando a torcida. Tudo bem? Boa tarde, Lu. Boa tarde, a nossa bancada maravilhosa. Bom, é uma semana bem complicada para o Corinthians, viu? Porque a gente já recebeu duas informações logo de cara. Hugo Souza e Rodrigo Garro são desfalques confirmados para essa partida contra o Huracan amanhã na Neoquímica Arena às 19 horas pela primeira partida da fase de grupos. Então, assim, eu pelo menos estou aqui, né, na apuração, tentando entender o que está acontecendo, por que da viagem do Rodrigo Garro, mas o que o Corinthians já confirmou oficialmente é que a viagem do Rodrigo Garro é para fazer um tratamento inovador na Espanha, em Madrid. Já o Hugo Souza teve uma lesão ao longo do Campeonato Paulista e jogou no sacrifício também. Então a gente teve dois jogadores, pelo menos assim, confirmados que foram para o sacrifício no jogo contra o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista. O caso do Hugo é um pouquinho mais fácil de entender, porque essa lesão começou no dia 23 de fevereiro, no jogo contra o Guarani, no fim da fase de grupos. E aí, depois disso, ele continuou jogando, né? O Corinthians foi avançando, teve outras competições ao longo do caminho, e ele piorou essa situação de uma lesão muscular que era leve para um grau 2, que demora um pouco mais para recuperação. Então, por isso, ele vai precisar ficar pelo menos aí um mês parado. Mas como ele já começou o tratamento logo no fim do Paulistão, então a tendência é que ele volte até o fim de abril. E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!